Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Jonathan Coutinho e na aula de História de hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo, esse importante movimento político, filosófico, intelectual, ocorrido principalmente na França no século XVIII e que guarda profunda relação até hoje com a forma como nós entendemos o mundo e a própria organização política e social. Nós vamos ver um pouquinho como é que foi esse movimento e a contribuição para o pensamento ocidental. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês alguns slides para que a explicação se desenvolva um pouco melhor. Bom, aqui. Bom, o iluminismo, pensamento e crítica iluminista do século XVIII. Então, o iluminismo, como eu acabei de falar para vocês, foi um movimento intelectual que se torna muito popular no século XVIII, principalmente na França, mas não somente na França, foi um movimento que também passou pela Inglaterra, passou pela Península Ibérica, pela Itália, enfim, e que caracteriza o chamado século das luzes, que é o século XVIII, tá? Ocorrido como eu falei, principalmente na França, e mais precisamente ainda em Paris, que a partir de então começa a ser chamada da Cidade Luz. Por que Paris, até hoje, né? A chamada de Cidade Luz. Não é porque tem muita luz, não é porque tem muita lâmpada, não. É porque lá é o berço do iluminismo. A ideia do iluminismo, né, que vem de iluminação, de luz, é a de que esses filósofos estariam iluminando, estariam concebendo uma luz que guiaria as pessoas até um determinado tipo de conhecimento, a um conhecimento verdadeiro, a um conhecimento real. Era isso que essas pessoas acreditavam estar fazendo. Daí a ideia de luz, de iluminação, de iluminismo. Beleza? Bom, no geral, os filósofos iluministas criticavam principalmente o antigo regime, o absolutismo, que vocês já devem conhecer, né? O iluminismo critica principalmente a ideia de que um governante, né, o líder, o príncipe, o rei, o imperador, detenha o poder absoluto. Eles questionam essa ideia de que o rei deve deter um poder absoluto sobre o seu reino, tá? Do modo geral, tem algumas variações, como a gente vai ver daqui a pouco, mas, de modo geral, criticava-se o absolutismo. E os filósofos, então, iluministas, eles vão tanto pensar como funciona esse Estado absolutista, como esse Estado absolutista se organiza, né? Como é que ele funciona, como que ele surgiu, quais são as suas bases, mas não ficam por aí. Eles também vão pensar em como superar esse Estado absolutista, ou seja, como transformar um Estado em não mais um Estado absolutista, num Estado onde o povo, as pessoas têm uma maior participação política, tá? Não vamos confundir aqui ainda com uma ideia de democracia, né, como nós temos hoje, mas é o caminho disso, tá? É o caminho para no futuro, lá no século já XIX, século XX, chegar ao que nós conhecemos como uma democracia liberal, ok? Outro ponto que foi muito criticado pelos iluministas era a influência que a Igreja Católica ou outras igrejas cristãs, mas de denominação protestante, tinham sobre o Estado, sobre o governo. De modo geral, esses filósofos iluministas pensavam que deveria haver uma separação nítida entre igreja e Estado. São coisas que não podem se confundir, que devem ser separadas. Não tem como, dentro de um Estado moderno, de uma concepção iluminista, a religiosidade interferir em todos os aspectos da organização do Estado. Deveria haver essa separação. A gente vai falar isso melhor daqui a pouco. Por exemplo, agora, quando a gente começar a falar um pouquinho sobre alguns desses filósofos iluministas. Vamos ver alguns e o que eles pensaram. Primeiro deles, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo dos mais importantes do movimento iluminista, que, dentre outras coisas, afirmou que a desigualdade entre os homens é fruto da propriedade privada.
né? Ele afirma que o ser humano, os seres humanos passam a ser desiguais na medida em que alguns passam a ter alguma coisa, a possuir alguma coisa em detrimento de outro que não o possui, né? Quando o ser humano faz lá um cercadinho numa terra e diz essa terra é minha e não é sua, né? E muitos passam a fazer isso, muitos outros ficam sem terra. Ou seja, para Rousseau está aí a origem da desigualdade entre os seres humanos, que é a propriedade privada. Isso tem implicações no pensamento ocidental, ainda correndo aí século XIX, século XX. Por quê? Para Rousseau, ele pensando no homem em seu estado de natureza, né, em seu estado primitivo, todos os seres humanos nascem iguais, né? Todos os seres humanos são iguais em seu estado de natureza, são livres em seu estado de natureza e são bons, também são bons. O que vai estragar, o que causa algo ruim ao ser humano é justamente a sociedade. É a convivência dentro dessa sociedade que vai corromper o homem. Mas em estado de natureza, o ser humano é um ser bom, né? É a ideia do bom selvagem que foi incutido a Rousseau nesse sentido. Bom, Voltaire, um outro filósofo iluminista muito importante, pregava a liberdade, pregava a ideia do homem livre. O homem, a essência do homem é ser livre e é poder ter a liberdade de expressar aquilo que quiser. É de Voltaire a famosa frase atribuída a ele, né, que diz que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Então, isso resume bem o pensamento de Voltaire. O Barão de Montesquieu, outro filósofo iluminista, dentre vários aspectos do estudo do Estado, pensa numa maneira prática de acabar com o poder absoluto do rei. Qual é essa maneira prática? É dividindo os poderes, né? O rei absolutista concentrava em si todos os poderes. Que poderes seriam esses? Seria o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? O legislativo é quem faz as leis, o executivo é quem executa essas leis, ou quem garante que essas leis sejam executadas, ou quem tem que fazer com que essas leis sejam executadas, e o judiciário, que é aquele poder que julga e que dirime os problemas entre as pessoas e o Estado. No Estado absolutista, o rei controla esses três poderes. Então, a ideia de Montesquieu, para acabar com o poder absoluto dos reis, era dividir esses poderes em três esferas independentes umas das outras. Beleza? Essa visão é a que ainda prevalece na forma de organização política até hoje, na maior parte do mundo. Beleza? Outro filósofo importante, John Locke, esse inglês, não era francês, pai do liberalismo e do empirismo, pregava a defesa da propriedade privada, né? Pregava a ideia de que a propriedade privada era um direito natural dos seres humanos, assim como a vida e a liberdade. Então, percebe que, enquanto para John Locke a propriedade privada era um direito natural e não via aí nenhum problema nisso, para o Rousseau é justamente a construção da ideia de uma propriedade privada que leva à desigualdade entre os homens. Seguindo a linha de John Locke, temos também o Adam Smith, um outro filósofo liberal, pai do chamado liberalismo econômico, aonde ele prega a livre iniciativa, o livre mercado, onde o Estado deve pouco regular ou nada regular as relações econômicas entre a sociedade. A própria sociedade daria um jeito de regular essas relações econômicas. Tanto que ele lança a ideia da mão invisível, ou seja, haveria uma certa mão invisível do mercado que controlaria as relações econômicas e comerciais, não participando, não tendo a necessidade da participação do Estado nisso. Essa ideia ainda é muito forte até hoje nas sociedades liberais e neoliberais, beleza? E surgem principalmente lá com Adam Smith. E ainda, fechando, Diderot e D'Alembert, essa dupla que
organiza a enciclopédia, né? Eles organizam um grande compilado de livros aonde eles acreditavam estar depositando ali nessa enciclopédia todo o conhecimento que a humanidade gerou até aquele momento, até o século XVIII. Essa obra do Diderot e do D'Alembert, escrita não só pelos dois, mas em parceria com outros filósofos, inclusive com Rousseau, com Voltaire, enfim, ilustra muito bem o que é iluminismo, a ideia de que a razão, de que a ciência, de que o conhecimento é o que deve gerir a humanidade. A ideia de que nós podemos, o ser humano pode controlar através da razão, o Estado deve controlar através da razão a natureza e que o conhecimento é a base de uma sociedade desenvolvida. E a ideia de se ter uma enciclopédia, onde ali está reunido todo o conhecimento da humanidade, é uma ilustração muito boa sobre isso. Tudo bem? Bom, para finalizar rapidamente, é importante destacar que alguns reis absolutistas, eles não deixam de ser absolutistas, mas eles acabam adotando algumas práticas iluministas para evitar problemas nos seus reinados. São chamados déspotas esclarecidos, ou despotismo esclarecido. Déspota é aquele governante autoritário, é o rei absolutista, né? Com medo de perder o seu poder, com medo de perder a sua influência, ele acaba adotando algumas posturas iluministas. E aqui eu citei 5 exemplos de déspotas esclarecidos, né? Como José II da Áustria, Catarina Grande da Rússia, Carlos III da Espanha, o Marquês de Pombal em Portugal, que tem inclusive implicações na colonização portuguesa no Brasil, Frederico II da Prússia e outros. Isso é importante porque isso mostra que os reis absolutistas na Europa estavam preocupados em garantir o seu poder, garantir o seu controle sobre a sociedade. Mas vendo que era inevitável abrir mão de alguma coisa, eles acabam adotando uma postura iluminista, entre aspas, para poder não perder a cabeça, como vai acontecer com o rei da França durante a Revolução Francesa. Mas isso é papo para um outro vídeo. Bom, espero que tenha agradado. Espero que o vídeo tenha agradado, que tenha ajudado a vocês a entender e a estudar um pouquinho sobre o que é iluminismo. Não deixem de curtir o canal, se inscrever e até a próxima.